Olá, que bom ter a nossa audiência aqui no Júris 360 Lab para mais uma análise. Hoje, para a gente ter aquela segurança, sabe? E manter tudo atualizado, vamos olhar de perto alguns recursos representativos de controvérsia. Os RRCs lá do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. É importante dizer, só pegamos temas que transitaram em julgado até 19 de março de 2025, tá? E isso com base num levantamento de 30 de junho de 2025. E neste primeiro bloco, a gente vai focar nas 5 primeiras teses que separamos sobre direito civil. Ok, então. Vamos começar a desembrulhar isso. Começando pelo tema 542. Esse trata do seguro DPVAT, né? A dúvida principal era, como é que se calcula a indenização se a pessoa fica com uma invalidez parcial? Então, a tese firmada 542 veio para clarear isso. Ela diz que a indenização do DPVAT, nesses casos de invalidez parcial permanente, ela deve ser paga de forma proporcional. Proporcional ao quê, exatamente? Proporcional ao grau da invalidez que foi apurada, sabe? Claro, sempre respeitando o limite que a lei estabelecia na época do julgamento, que era de R$ 13.500. Entendi. O ponto central aqui é essa vinculação direta, né? A indenização ligada à extensão do dano que a pessoa sofreu. Busca ser mais justo, assim. Sim, faz sentido. Tenta sair daquela coisa meio tudo ou nada, né? Ok. Seguindo, vamos para o tema 530. Aqui, olha, a coisa fica bem interessante. Ah, sim. O das notificações. Isso, a discussão era sobre a validade daquelas notificações extrajudiciais que eram enviadas por cartórios de comarcas diferentes, né? Claro. Diferentes do domicílio de quem devia. Exato. Uma questão que parece pequena, mas, impacta muito na hora de comprovar a mora em certos contratos. E aí, como ficou? Bom, o STJ definiu na tese 530 que essa notificação é válida sim, mesmo vindo de um cartório de títulos e documentos de outra comarca. Ah, é. Mas tem alguma condição? Tem claro. A condição é que ela seja comprovadamente entregue no endereço certo do devedor. E essa entrega tem que ser via postal com aviso de recebimento, o famoso AR. Entendi. Isso, na prática, simplificou bastante para quem precisa notificar, né, para comprovar a mora. Facilita para o credor, mas imagino que a exigência do AR seja segurança para o devedor, né? Para ter certeza que ele recebeu o mesmo. Justamente, a validação veio com essa garantia, essa salvaguarda que é essencial. Perfeito. Agora, vamos dar uma olhada num trio de temas que estão bem ligados. O 523, o 522 e o 521. Sim, todos sobre a figura do gaveteiro. Exato. Aquele cessionário que compra um imóvel financiado, mas sem o banco saber, sem anuência formal. A questão é, ele pode discutir o contrato na justiça, lá no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, o SFH? O que muda para ele? Olha, a resposta não é única. Depende muito, sabe? Principalmente da data do contrato original, da data da cessão e se tem ou não cobertura do FCVS, o Fundo de Compensação de Variações Salariais. Certo. Como assim? Vamos por partes. A tese firmada 521, ela trata dos contratos mais antigos, aqueles feitos até 25 de outubro de 1996, que não tinham cobertura da FCVS e foram transferidos assim na gaveta, sem o banco concordar. E nesse caso? Nesses casos específicos, o STJ disse que o cessionário gaveteiro não tem legitimidade. Ele não pode entrar na justiça para pedir revisão das cláusulas do contrato original. Entendi. Então, para esses mais antigos, sem FCVS e sem anuência, a informalidade tem um preço alto na hora de discutir o contrato. E para os contratos feitos depois dessa data, ou os que tinham FCVS? Aí é que entram as teses 522 e 523. Elas são idênticas, na verdade, e cuidam das sessões que aconteceram depois de 25 de outubro de 1996. Certo. E para essas sessões mais recentes, não importa se tem ou não FCVS, a regra é clara. A anuência da instituição financeira é indispensável. Essencial mesmo. Indispensável para quê? Para que o cessionário, o gaveteiro, tenha legitimidade para discutir o contrato na justiça, para pedir revisão das condições, das cláusulas. Ah, então, a partir de outubro de 96, a regra apertou. Sem a concordância formal do banco, o comprador de gaveta não tem voz para questionar o contrato perante o banco na justiça. É isso? Exatamente isso.
Reforça muito a necessidade da formalidade, da interveniência do agente financeiro nessas transferências. Se não tiver, o novo adquirente fica limitado nos direitos processuais sobre aquele contrato original. Fica uma linha bem clara, então, baseada na data e nessa anuência formal do banco. Uma linha divisória. Sim, é bem isso. Bom, essas 5 teses já dão uma boa ideia de como o STJ tenta trazer mais segurança jurídica, né? Para situações bem do dia a dia, como o DPVAT, notificações e esses contratos de gaveta do SFH. Cobrimos bastante coisa já, nos veremos no próximo bloco. Olá, vamos começar mais um bloco aqui, continuando nossa análise das teses de direito civil lá do STJ. Hoje a gente separou mais 5 temas bem importantes para discutir. Isso aí, vamos mergulhar em mais algumas decisões relevantes. Preparados? Então vamos direto para a tese 520. Essa aqui fala dos famosos contratos de gaveta, né? Sim, aqueles de financiamento pelo Sistema Financeiro da Habitação, o SFH. Exato. E a briga era: quem comprou o imóvel assim, o cessionário, pode ir na justiça questionar a cláusula, mesmo sem o banco ter concordado com essa venda? Uhum. Isso para contratos mais antigos, com garantia do FCVS, feitos até 25 de outubro de 96. E a tese que ficou, olha, é bem clara. Nesses casos específicos com contrato com o FCVS, antes dessa data aí de 96, o cessionário, o tal gaveteiro, pode sim discutir o contrato na justiça. Ah, então ele tem legitimidade. Proteger quem adquiriu o imóvel nessas condições, sabe? Garante o acesso à justiça para essa pessoa. Entendi. Uma segurança para muita gente. Bom, saindo um pouco dos imóveis, mas ainda em contratos, vamos para o leasing, tese 500. Vamos lá. Essa tese trata da devolução do valor residual garantido, o VRG. Quando a pessoa paga adiantado, mas aí não consegue continuar pagando leasing e perde o bem. E aí? Pois é. O que o STJ definiu foi o seguinte: pega o valor que a empresa conseguiu vendendo o bem de volta, soma com o VRG que o cliente já tinha pago adiantado. Certo? Se essa soma for maior que o VRG total que estava no contrato, aí a empresa tem que devolver essa diferença para o cliente. Para não ter enriquecimento sem causa, né? Exatamente. Mas, atenção, né? O contrato pode prever que algumas outras despesas ou encargos sejam descontados antes de devolver essa diferença. Tem que olhar o contrato direitinho. Faz sentido, tem que ver as cláusulas. Agora vamos para a área de seguro de responsabilidade civil. Tese 471. A dúvida aqui era: a vítima de um dano, tipo um acidente de carro, podia processar só a seguradora do cara que causou o acidente, sem colocar o próprio causador no processo? Olha, a resposta do STJ foi que não. Em regra, essa ação direta só contra a seguradora, no seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe. Não cabe. Por quê? Porque a obrigação da seguradora de pagar a indenização, ela depende de reconhecer que o segurado foi responsável pelo dano, entende? Entendi. E essa definição da responsabilidade normalmente tem que acontecer num processo com a participação do segurado para ele poder se defender, né? Garantir o contraditório, a ampla defesa. Certo. Primeiro define a culpa e o valor, depois a seguradora entra para pagar. Mas e se for o contrário? Se o próprio segurado chamar a seguradora para o processo? Aí entra a tese 469, né? Exatamente. A tese 469 já lida com essa outra situação. O segurado é processado pela vítima e ele mesmo faz a chamada litisdenunciação. Basicamente, ele chama a seguradora para integrar o processo. Certo. Ele denuncia a lide à seguradora. Isso. E aí, nesse caso, o STJ confirmou: pode sim condenar a seguradora denunciada a pagar a indenização direto para a vítima e de forma solidária com o segurado. Ah, então aí a vítima pode cobrar direto da seguradora também, junto com o segurado. Pode. Facilita bastante para a vítima receber a indenização. Imagino que sim. Só tem um detalhe importante, uma ressalva. A condenação da seguradora não pode passar do limite que está na pólice de seguro, né? O valor contratado. Claro, tem o limite da cobertura, entendido. Para fechar este bloco, a tese 466. Essa fala da responsabilidade dos fornecedores, tipo bancos, por fraudes de terceiros, sabe? Inscrição indevida do Serasa por causa de um golpe. Sim, é um problema bem comum, infelizmente. E aqui, a tese 466 foi firme em estabelecer a responsabilidade objetiva das instituições financeiras. Objetiva quer dizer sem precisar provar a culpa do banco.
Exato. O banco responde pelos danos dessas fraudes, desses delitos que acontecem ali no meio das operações bancárias, o que a gente chama de furto interno, mesmo que ele não tenha agido com culpa direta. É o risco da atividade, né? Justamente. Considera-se que esse tipo de fraude é um risco que faz parte do negócio bancário. Se o banco lucra com a atividade, ele também tem que arcar com os prejuízos que podem surgir dela, para o consumidor. Entendi. Uma proteção importante para o consumidor contra essas fraudes. Muito bom. E com isso a gente fecha a análise dessas 5 teses de direito civil hoje. Falamos de contrato de gaveta, leasing, seguro, responsabilidade, bastante coisa. Foi um bom apanhado. Nos veremos no próximo bloco para continuar essa nossa exploração. Curtiu o conteúdo? Deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder os próximos. Até lá! Olá! Vamos continuar nossa análise começando mais um bloco aqui no nosso papo sobre direito civil. Isso aí. Dando sequência às teses do STJ. Exato. Desta vez, a gente separou 5 teses importantes julgadas em repetitivos. São as de número 453, 442, 426, 352 e a 323. Temas bem relevantes, né? Leasing, Sistema Financeiro da Habitação, FCVS, assunto do dia a dia de muita gente. Com certeza. Vamos mergulhar nisso, então? Começando pela tese 453. Imagina a situação. Um carro está em leasing, né, arrendamento mercantil, e é apreendido. Multa, pátio. Sim. Quem paga essa conta? Principalmente as despesas de remoção, a guarda no pátio. E se a empresa de leasing depois retoma o carro, muda alguma coisa? Olha, o STJ definiu isso lá em 2011. A tese 453 diz que a responsabilidade por essas despesas, remoção, estadia, conservação, é do arrendatário. Ah, é? Mesmo se a empresa pegar o bem de volta? Exato. A justificativa na época se baseou muito na ideia de que, durante o contrato, o arrendatário tem a posse direta, o uso, né? Ele se equipara ao proprietário para essas questões de responsabilidade por infrações e consequências. Entendi. A resolução do CONTRAN que você mencionou antes, né? Isso, a 149 de 2003 ajudou a formar esse entendimento. A responsabilidade acompanha quem está usando o bem na hora da infração que gerou a apreensão. Faz sentido. Bom, mudando um pouco o foco, mas ainda em contratos. Vamos para o SFH, Sistema Financeiro da Habitação, com a tese 442. Certo. Uma dúvida clássica de financiamento. Paguei a prestação. Esse valor abate primeiro o saldo devedor e depois aplicam juros e correção. Ou é o contrário? Primeiro corrige tudo e depois subtrai o que paguei. É o contrário. O STJ foi bem direto nisso. Consolidou na súmula 450 e reforçou na tese 442 de 2010. Nos contratos do SFH é assim. Primeiro, atualiza o saldo devedor. Aplica juros, correção monetária. Isso. E só depois que o saldo está atualizado é que o valor da prestação paga entra para amortizar, para diminuir esse saldo. Primeiro corrige, depois abate. Imagino que essa ordem impacta bastante o cálculo final, né? Com certeza. Ao longo de muitos anos, faz diferença. Ainda no SFH, tese 426 de 2011. Essa entra na famosa tabela Price. Sempre aquela discussão. Ela gera ou não capitalização de juros, o tal do anatocismo. Juros sobre juros. Pois é, essa polêmica é antiga. Mas olha só, o STJ, na tese 426, não entrou diretamente no mérito se a tabela Price por si só causa anatocismo ou não. Ah, não. Não. Ele reafirmou que verificar isso depende de analisar o contrato específico, as provas do caso concreto. E aí esbarra nas súmulas 5 e 7, que impedem ao STJ de rever provas e contratos. Entendi. Então, o que a tese 426 definiu de fato? Ela definiu a regra de imputação do pagamento. Ou seja, como que o dinheiro da parcela é usado. E a regra é, se o contrato não falar nada diferente, aplica o artigo 354 do Código Civil. Que diz o quê? Que o pagamento quita primeiro juros vencidos, o que sobrar vai para o capital. Primeiro juros, depois principal. Ah, tá. Então o foco foi na ordem de quitação dentro da parcela, não em dizer se a tabela Price é válida ou inválida em abstrato. Exatamente. Uma delimitação importante do tribunal. Certo.
Seguindo, tese 352. Essa envolve execução extrajudicial de dívida imobiliária com hipoteca. Quem escolhe o agente fiduciário, aquele que vai tocar a execução fora da justiça. O banco, o credor, pode escolher sozinho? Aqui tem um detalhe crucial que o STJ apontou em 2011. A exigência de que a escolha seja de comum acordo entre o credor e o devedor. Sim. Só vale para contratos que não são do sistema financeiro da habitação. E para os contratos do SFH? Aí, a legislação específica do SFH permite sim que o credor escolha o agente fiduciário sozinho, unilateralmente. Interessante essa distinção. Imagino que dê mais agilidade para o credor dentro do SFH, né? Exato. Essa foi provavelmente a intenção da lei específica. Para a gente fechar este bloco, a tese 323. Essa fala do FCVS, o Fundo de Compensação de Variações Salariais, aquele fundo que quitava saldos residuais de financiamentos mais antigos, certo? Isso mesmo. A questão aqui é, uma pessoa poderia ter um segundo financiamento imobiliário quitado pelo FCVS? Poder, pode, mas tem uma condição de tempo bem clara. A tese 323, lá de 2009, diz que o FCVS cobre sim o saldo residual de um segundo financiamento. Mas Só se esse segundo contrato tiver sido assinado até o dia 5 de dezembro de 1990. tem uma data limite. Por quê? Por causa das leis que vieram depois, né? A Lei 8.100 de 1990 e depois a 10.150 de 2001. Elas regularam essa questão da cobertura do FCVS e estabeleceram esses limites para dupla quitação. Entendi. Um marco temporal fundamental para quem tinha mais de um financiamento naquela época. Exatamente. Bom, e com essa análise sobre a dupla quitação pelo FCVS, a gente fecha mais este bloco aqui da nossa conversa sobre as teses do STJ em direito civil. Passamos por leasing, cálculos no SFH, execução, FCVS. Bastante coisa. Sim, cobrimos pontos bem práticos, né? Responsabilidade no leasing, como funciona a amortização e a imputação de pagamento no SFH, quem escolhe o agente fiduciário e as regras do FCVS para um segundo imóvel. Temas que impactam diretamente a vida financeira e contratual de muita gente. Pois é, analisamos como o STJ tentou trazer clareza para essas áreas, né? Mas fica aquela reflexão, será que essas teses, algumas já com mais de 10 anos, ainda dão conta de toda a complexidade que a gente vê hoje nos contratos, na economia? Ou será que novos cenários já pedem uma nova olhada nesses entendimentos? Uma boa pergunta para se pensar. O direito está sempre evoluindo, né? Exatamente. Bom, a gente se vê no próximo bloco. Curtiu essa análise? Deixe seu like e inscreva-se no canal. Até lá! Até a próxima. Olá. Olha, a gente sabe que esse informativo do STJ sobre direito civil, ele é bem extenso mesmo. Bastante coisa, né? Muita coisa. Então vamos continuar nossa análise aqui, pegar mais um bloco seguindo de onde a gente parou da última vez. Combinado. Hoje o nosso foco vai ser em 5 temas repetitivos bem específicos de direito civil. São os números 312, 304, 303 e aí tem o 247 e 246 que são meio que irmãos, né? Andam juntos. Exato. Tratam de um assunto bem conectado. Então bora mergulhar nesses julgados. Vamos lá. Ok, vamos começar então pelo tema 312. Esse aí trata daquela situação, puxa, bem chata, né? Que é quando alguém desiste de um consórcio. Eu lembro que a grande dúvida era, tá, a pessoa desistiu, pagou umas parcelas, e aí? Quando ela recebe esse dinheiro de volta? Como o STJ resolveu isso? Pois é, essa era a questão central mesmo. O STJ, no tema 312, isso foi julgado lá em abril de 2010, ele definiu o seguinte: sim, quem desiste tem direito a receber o que pagou de volta. Certo. Só que, e aí vem o detalhe importante, essa devolução não é na hora. Não é tipo, pediu para sair, recebe amanhã. Não é imediata. Não. O prazo fixado foi de até 30 dias, mas contados a partir da data que estava lá no contrato original, prevista para o encerramento mesmo do grupo. Entendi. Então a pessoa saiu, mas tem que esperar, na prática, o grupo todo acabar para daí receber. Exatamente. Tem que aguardar o prazo final do grupo. Imagino que a lógica por trás disso seja talvez proteger o próprio grupo, né? Para não descapitalizar com muita gente saindo ao mesmo tempo. Faz sentido.
Perfeito. A ideia é justamente essa, é um equilíbrio, sabe? Entre o direito de quem saiu de reaver o dinheiro e a necessidade de manter o grupo financeiramente saudável para os que continuaram. Uhum. Garante a devolução, mas num prazo que não comprometa o funcionamento do consórcio para todo mundo. Entendi. Faz todo sentido. Bom, mudando um pouco de assunto, mas ainda nessa linha de dinheiro, regras e coisas que deram muita dor de cabeça, os planos econômicos. Ah, esses aí. Pois é. O tema 340, ele fala do Plano Collor II. A pergunta é, qual o índice de correção monetária o STJ disse que valia para as cadernetas de poupança lá em março de 1991? Aquela época foi uma confusão, né? Nossa, nem me falha. Uma confusão total. E aqui, olha, é bem interessante ver como o STJ decidiu. Nesse tema 304, julgado em setembro de 2010, ele bateu o martelo. Para as poupanças que já tinham um período de rendimento mensal, o tal do período aquisitivo, iniciado antes do plano entrar em vigor. Sei. O índice correto era de 20,21%. 20,21%. E por que essa condição de ter começado antes? Qual a razão disso? Então, o entendimento foi que o poupador tinha tipo um direito adquirido à remuneração pelas regras que estavam valendo quando aquele ciclo mensal começou. Na época era a Lei 8.890. Ah, a regra antiga. Isso. A regra nova, que veio com a medida provisória 2949-1, que depois virou a Lei 8.177-91, ela não podia voltar no tempo, não podia retroagir para mudar o cálculo de um período que já estava rolando, sabe? Entendi. Foi para proteger quem já estava no meio do caminho, digamos assim. Exato. Uma questão de segurança jurídica mesmo e da expectativa que o poupador tinha. Certo. E essa lógica ela se aplicou de forma parecida para o Plano Collor I, que é o tema 303. Ali a situação também foi super complexa, né? Em março de 1990, teve o confisco. Foi complexo também, mas a solução teve que ser um pouco diferente por causa das particularidades do Collor I. O interessante aqui no tema 303, que também foi julgado em setembro de 2010, é a divisão que o STJ precisou fazer. Divisão, como assim? Para aquele dinheiro que foi retido pelo governo, até o limite de 50 mil cruzados novos, o NC 50 mil reais, sabe? O limite do confisco. Isso. E que ficou bloqueado até a data de aniversário da conta naquele mês de março de 1990. Para esse valor, o índice aplicado foi de 84,32%. Esse número vinha do IPC, que era o índice da lei anterior, a Lei 77389. Ok, 84,32% para esse valor retido até 50 mil. E o dinheiro que passou disso? Ou depósitos que foram feitos depois? Aí a regra mudou. Para valores acima desses 50 mil que foram mandados lá para as contas no Banco Central ou para depósitos em contas que o período aquisitivo começou depois da medida provisória 169,90 ou nos meses seguintes, a correção foi pelo BTN fiscal. Nossa, então eram dois critérios diferentes ao mesmo tempo. Exatamente. 2 critérios convivendo ali, dependendo do valor e da data. Foi, assim, uma engenharia jurídica para conseguir aplicar as regras malucas daquele plano. Que complicado. Realmente uma diferenciação bem importante. Bom, saindo um pouco dos planos econômicos e entrando nos contratos bancários mais do dia a dia. A gente tem os temas 246 e 247. Eles falam da capitalização mensal de juros, né? O famoso juro sobre juro todo mês. Isso. O que o STJ decidiu sobre isso? Principalmente depois daquela medida provisória 2170-36 de 2001, que mexeu bastante nisso. Olha, esses 2 temas, julgados juntos lá em agosto de 2012, eles são cruciais para qualquer contrato de financiamento e empréstimo. O tema 246 disse basicamente o seguinte: sim, pode ter capitalização de juros com período menor que 1 ano, tipo mensalmente. Certo, pode. Mas só nos contratos assinados depois de 31 de março de 2000, que foi a data da MP original, né, 1963/7, que depois virou essa 2170/36. E, ponto-chave, desde que isso esteja expressamente pactuado no contrato. Expressamente pactuado, tá? E o tema 2047, ele explica melhor o que significa esse expressamente pactuado. Porque às vezes o contrato não é tão claro, né? Exatamente. O 247 veio para detalhar isso. Ele reforça que tem que ser claro.
Só que aí vem um ponto que, nossa, deu muita discussão. Qual? O STJ considerou que só o fato de prever no contrato uma taxa de juros anual que seja maior do que 12 vezes a taxa mensal. Peraí. Tipo, a taxa anual é 20%, a mensal é 1,5%. 12 vezes 1,5% dá 18%. Se está 20% no contrato, já valeu. Exatamente isso. Se a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal, o STJ entendeu que isso já é suficiente para dizer que a capitalização mensal foi pactuada expressamente. Mas, nossa, isso não parece meio, sei lá, implícito demais? Quer dizer, a pessoa comum entende que essa diferença matemática significa juro composto mensal? Fico pensando na clareza para o consumidor. Essa interpretação realmente levanta essa questão, né, sobre a transparência real para o consumidor final. Mas o STJ entendeu que essa diferença matemática já embute a capitalização, então estaria apactuada. Foi o critério que eles adotaram para validar a cobrança da taxa efetiva anual nesses casos. Mas, sem dúvida, é um ponto que exige muita atenção na hora de ler um contrato bancário. Com certeza. Um detalhe bem técnico, mas que faz uma diferença enorme no bolso no final das contas, né? Empréstimos, financiamentos. Total. Então tá, recapitulando rapidinho. A gente passou pela questão da espera na devolução do consórcio, tema 312. Depois, as regras bem complexas de correção da poupança nos planos Collor 1 e 2, temas 303 e 304, com o STJ ali tentando proteger o direito adquirido. E fechamos com as condições para capitalização mensal de juros nos contratos bancários, temas 246 e 247, onde a forma como isso está no contrato é super importante. Exato. Decisões que mostram o tribunal lidando com situações econômicas bem específicas e buscando equilibrar os direitos, né? Exatamente. Bom, por hoje é isso nesse bloco. Isso aí. Nos veremos no próximo bloco. Até lá. Curtiu? Deixe o like e inscreva. Olá! Chegamos ao nosso último bloco sobre as teses de direito civil do STJ. Hoje a gente encerra essa análise. Vamos dar uma olhada nas últimas 5 teses que separamos aqui para a nossa conversa. E antes de mais nada, um agradecimento muito especial ao Dr. Paulo Luiz. Ele fez um trabalho sensacional, organizando tudo por disciplina. Facilitou demais, né? Então, o plano é focar nos temas repetitivos 234, 233, depois 197, 192 e, por fim, o 112. Vamos entender o que foi decidido ali pelo STJ. Começando pelos temas 234 e 233. Eles tocam num ponto bem recorrente, né? Contratos de empréstimo, mútuo bancário. Às vezes o contrato não diz qual é a taxa de juros remuneratórios, aquela taxa pelo empréstimo do dinheiro. Como ficou isso? Exatamente. Esses 2 temas, julgados lá em 2010, trouxeram uma definição importante. Basicamente, se o contrato não fixa a taxa, ou se não dá para provar qual taxa foi combinada, aí os juros devem seguir a taxa média de mercado que o Banco Central, o Bacen, divulga para operações do mesmo tipo. Ah, média do Bacen. Isso. Só tem uma exceção. Se por acaso a taxa que o banco realmente cobrou for mais baixa que a média, aí vale essa a mais favorável para o cliente, claro. Entendi. Isso dá uma certa previsibilidade, né? Evita aquela surpresa com taxas muito altas depois. Com certeza. E tem mais, o tema 234 complementa isso. Ele diz que mesmo que tenha uma taxa escrita no contrato, se essa taxa for considerada abusiva, tipo muito acima da média de mercado, sem uma boa razão, o judiciário pode sim reduzir para essa média do Bacen. Ah, então tem esse controle mesmo com a taxa expressa. É uma proteção importante. Exatamente. Um freio contra juros excessivos. Legal. Mudando de assunto agora, vamos para o seguro. Tema 197 sobre o DPVAT. A dúvida era: quando começam a contar os juros de mora, a multa pelo atraso no pagamento da indenização do DPVAT? Nesse caso, a decisão do STJ, que é de 2009, foi bem direta. Os juros de mora contam a partir da citação. Citação no processo de cobrança. Isso, do momento em que a seguradora é oficialmente chamada para responder no processo judicial. Fica o marco bem claro, né? Facilita o cálculo do valor final. Sim, faz sentido ter esse ponto inicial bem definido. Bom, saindo dos seguros e entrando em direito de família. Tema 192. Uma pergunta muito comum.
pensão alimentícia, ela incide sobre o 13º salário e sobre aquele terço de férias? Sim, o STJ pacificou essa questão também em 2009. A tese firmada é que a pensão alimentícia incide, sim, sobre a gratificação natalina, o 13º, e também sobre o terço constitucional de férias. Mesmo sendo verbas que às vezes a gente pensa como algo a mais, né? Um extra. Pois é, mas a interpretação do STJ foi no sentido de que essas verbas têm natureza salarial ou remuneratória. Elas fazem parte do conjunto de rendimentos habituais de quem paga a pensão. Então, quem recebe o alimentando também teria o direito a um percentual desses valores para manter o padrão, né? Não são vistos como algo totalmente fora da remuneração regular. Entendi a lógica. É parte da capacidade financeira da pessoa. Bom, para a gente fechar, o último tema de hoje, o 112, esse é fundamental, sobre juros de mora legais. O artigo 406 do Código Civil diz para usar a taxa dos impostos federais. Mas que taxa é essa, afinal? Essa era uma dúvida grande, gerava muita discussão mesmo. O STJ, também em 2009, bateu o martelo. A taxa de juros moratórios do artigo 406 é a taxa Selic. Selic, aquela do governo. Essa mesma. O Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. É a taxa que o governo federal usa. Mas a Selic já não embute a correção monetária também? Como fica isso? Exatamente. Esse é um ponto importante. A Selic, tecnicamente, engloba tanto juros quanto atualização monetária. A escolha do STJ foi buscar uma unificação, usar uma taxa oficial que já era aplicada nas dívidas com a Fazenda Nacional, por exemplo. Embora exista esse debate sobre a natureza dela, ser mista, foi a forma que o STJ encontrou para dar um parâmetro claro quando a lei ou o contrato não definem outra taxa. Impacta muita coisa, desde dívidas comuns até indenizações. Perfeito! Fechamos então esse ciclo importante de direito civil. Recapitulando rapidinho, vimos os juros bancários sem taxa definida, com os temas 234 e 233, limitando a média do Bacen ou controlando a abusividade. Depois, o início dos juros de mora no DPVAT, que é a partir da citação, tema 197. Aí a pensão alimentícia incidindo sobre 13º e terço de férias, tema 192. E, por último, a definição da Selic como a taxa legal de juros de mora do Código Civil, tema 112. São decisões bem relevantes para o dia a dia e, mais uma vez, nosso muito obrigado ao Dr. Paulo Luiz pela compilação desse material. Foi fundamental para essa nossa série de conversas. Se essa análise foi útil, ajudou a entender melhor esses pontos, fica o convite para se inscrever aqui no canal Juris 360 Lab e deixar um like também, claro. Ajuda bastante a gente a continuar produzindo. Muito obrigada pela companhia nessa jornada pelas teses do STJ. Até a próxima!